mercado acha que a inflação tem tendência de alta para esse ano. Também a tendência aqui de permanência da taxa Selic alta, 12,25% é o que o mercado estima para o ano de 2023. E para o PIB 2023, uma alta de 0,8%, muito pouco, não é? 2022 a gente vai fechar ali na casa dos 3 e alguma coisinha, 3,1. Agora o mercado acha que a economia brasileira vai crescer menos em 2023. É, bem menos. E a preocupação ali de Haddad, nesse trecho que nós colocamos aí do discurso dele de posse no Ministério da Fazenda, com os juros, né? Afinal, Haddad lembrava que são os juros reais hoje mais altos do mundo. Lembrando que juros pelo Banco Central é a principal ferramenta exatamente de combate à inflação que você dizia, Thaís. Então é o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Se aumenta juro para segurar a inflação, vem a recessão, a inflação aumenta, quer dizer, fica esse círculo vicioso da economia. Vamos aguardar o que vai acontecer e quais são essas medidas que vão ser anunciadas. É verdade. Hoje também foco, Sabino, na posse de outros ministros que são bastante relevantes ali, dentro da configuração da esplanada dos ministérios do governo Lula, posse do ministro da Educação, posse do ministro da Casa Civil, que vai ter trabalho para coordenar o trabalho de 37 ministros. Esse é o tamanho da bancada de ministros do governo Lula. É claro, maior porque, como em outros governos do PT, existe aquela acomodação política dos que apoiaram a eleição de Lula, também com cargos no Ministério. União Brasil presente, MDB presente e PSD presente com destaque. Simone Tebet teria entrado na cota pessoal de Lula, né? MDB, que segundo o deputado Eunício Freitas, vai ter os 42 parlamentares ao lado de Lula, e PSD de Gilberto Kassab, que tem um pé firme no governo Tarcísio Freitas em São Paulo, e um pé firme lá também no governo Lula. Ponto final no Jornal Gente desta... Que dia é hoje? Segunda-feira, a gente fica perdido no fim de ano. Dia 2. Dia 2 de janeiro de 2023. Um excelente ano a todos nós. Rede Bandeirantes de Rádio. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia, um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado nesse início de ano, primeiro dia útil do ano de 2023, 10 horas 2 minutos, está no ar o seu Bastidor do Poder, um programa que você já está acostumado a acompanhar durante todo esse ano, queremos estar juntos com você. Aqui conosco na mesa de som Danilo Capucci, o Lucas Pessoa, timão comandado pelo Gil Kleber,
Você pode nos acompanhar na AM 1170, no FM 85,7, também no Facebook, no YouTube. E se você quiser mandar sua participação para cá, participação de texto, 971021493, 971021493, e se mandar uma mensagem de áudio, em torno aí de 30 a 40 segundos, para que a gente possa colocar o maior número de ouvintes no ar. Um bom dia e um feliz ano novo para o meu companheiro de sempre, Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Edson. Bom dia. Estamos mais um ano que se passou e a gente um pouco mais otimista para esse 2023, né? Que afinal de contas a gente tem que ser otimista, né? Porque se for ver tudo o que acontece de ruim no país, a gente cai em depressão, né? Então vamos ser otimistas e quem sabe esse ano de 2023 seja melhor do que o de 2022. Muito bem, a gente começa já falando, nós temos imagens da Vila Belmiro, onde o corpo do Pelé vai ser velado todo o dia de hoje, até amanhã também, para depois o enterro na terça-feira. E uma grande movimentação, como não poderia deixar de ser, o rei do futebol está indo embora, Edmilson. Pois é, né? A morte do Pelé, né? Que já era uma coisa esperada, estava todo mundo sendo preparado para isso. E o maior futebolista do mundo de todos os tempos, um dos maiores, ou talvez o maior atleta de todos os tempos, né? Deixou o Edson, mas fica a lenda, né? A lenda Pelé, que é uma lenda viva que, na realidade, você, Edson, né, teve oportunidade de acompanhar há muito tempo. Eu praticamente vi o Pelé jogar, e fiquei sabendo, né, mais pelo rádio no começo do que pela televisão. Vi o Pelé, acompanhei a carreira toda do Pelé. Sofri muito com ele quando ele jogava contra os meus times, certo? E geralmente ele ganhava, fazia muitos gols e tal, mas também ele deu alegrias e muitas alegrias, porque eu sou de uma época que todo mundo tinha o time para torcer, tal, mas quando o Santos entrava nessas partidas internacionais, e mesmo contra adversários locais que não eram nossos, a gente acabava torcendo para o Santos, porque era uma maravilha ver aquele time jogar, comandar Pelé, certo? Que era um fenômeno em campo, certo? E era muito bonito. Quem gosta de futebol, certo? Como eu vivi essa época toda, certo? Eu pego tudo isso, visto o Pelé jogar muitas vezes, inclusive aqui em Campinas, contra os locais, certo? Então é uma maravilha. E fica a lenda, né? Fica a lenda inegavelmente ele foi o maior de todos e até hoje ninguém conseguiu substituir o Pelé. E o velório, essa homenagem que está tendo no mundo inteiro, inclusive o mundo inteiro está homenageando o Pelé, prova em conteste de que ele foi realmente o maior de todos. E a gente acompanha também aqui imagens através da internet também, os portões sendo liberados agora na Vila Belmiro, para que as pessoas possam dar ali o último adeus ao Pelé. Vem todo mundo, cada um com sua camisa, sua bandeira, um retrato, né, que possa ter tirado junto com o Pelé, ou então vem trazer a sua homenagem, o seu minuto de silêncio. E o interessante é que todo mundo nesse tempo todo falou do Pelé, e eu queria dar um testemunho também. Eu cruzei com o Pelé 2 vezes. Uma vez em 1998, estava em Brasília, trabalhando numa campanha política, ele foi lá participar, e eu falei, poxa, o Pelé vem aqui, quero tirar uma foto com ele. Então, o rapaz que estava organizando falou, você fica aqui nessa porta, a hora que o Pelé entrar, você vai tirar foto. Eu falei, beleza. Estou parado ali, entra o Pelé na porta, travei na hora, ele passou direto, foi embora, o rapaz falou, você não ia tirar uma foto com ele? Eu falei, cara, eu não consegui sair do lugar. Ele ouviu, voltou e disse assim, pô, você queria tirar uma foto comigo e não falou nada? E me abraçou, e é uma foto que eu coloquei no Facebook esses dias, nas minhas redes sociais. E como todo mundo que teve contato com ele disse, um camarada que nunca negou um autógrafo para ninguém, nunca negou um sorriso para ninguém, nunca negou uma fotografia para ninguém, e vai deixar um legado realmente muito grande, não é, Edmilson? Ah, sem dúvida, né? Deixou um legado fantástico aí, não só no futebol, mas esse lado que você falou de amabilidade, de paciência com todos os fãs, sempre com um sorriso aberto, certo? Então, foi uma pessoa exemplar, né? E quem esteve no velório já logo cedo foi o ministro Gilmar Mendes, santista, né? Santista de 4 costados há muito tempo, foi lá e falou que, entre as coisas que ele falou, ele disse que o Pelé foi o maior embaixador que o Brasil já teve, né? Mais um papel aí de Pelé, que foi ministro, inclusive, dos esportes no governo do Fernando Henrique, modificou a Lei Zico, melhorando, que virou a Lei Pelé, né? Para a transação de jogadores, melhorou a situação dos jogadores,
que eram praticamente quase que escravos dos clubes nos antigos contratos, certo? E ele fez muita coisa, não só pelo esporte, né, como pessoa e tal, e hoje é um legado, certo? É uma coisa impressionante as homenagens todas que ele tem recebido no mundo inteiro. Ontem ainda eu estava vendo os melhores momentos de um jogo na Inglaterra pelo YouTube, certo? E no Minuto de Silêncio do Pelé apareceu um quadro enorme, aquela televisão que tem nos estádios enorme, e botaram a foto dele lá e botaram embaixo assim, Pelé em cima, né? E depois embaixo 1940, um tracinho, e ao invés de colocar o ano que ele morreu, que foi 2022, colocaram um símbolo do infinito. Ou seja, ele é eterno e vai ser eterno para todo mundo. Não há dúvida quanto a isso. Todo mundo que pôde fazer a sua homenagem fez. Eu também vi algumas partidas do Campeonato Inglês esse final de semana, e em uma delas o bandeirinha, né, o assistente, a gente não chama mais bandeirinha, chama de assistente, o assistente estava com uma chuteira com o símbolo e a fotografia do Pelé. Achei uma coisa bacana pra caramba também. E a gente já consegue acompanhar, então, aí, como eu disse, pela internet, pelas redes sociais, as pessoas adentrando agora ao Vila Belmiro, passando ali, não chega muito perto do caixão, evidentemente, mas chega ali a uns 10, 15 metros do caixão, tem uma grade de proteção, onde os seguranças estão ali, e o primeiro que entrou ali foi um portador de necessidade especial, um cadeirante, né? E ele ficou ali alguns instantes, fez uma foto também, e todo mundo passando, as pessoas passam na frente do caixão, param durante alguns instantes, fazem a sua fotografia e depois seguem o seu caminho, um velório que vai durar até amanhã, às 10 horas da manhã ainda. O traslado começou por volta de 2 horas da manhã, o caixão deixou o Hospital Albert Einstein, na região do Morumbi, e chegou perto de 4 horas, 4h30 da manhã, na Vila Belmiro. E tem um local especial ali para a família, para os ex-companheiros, e o público vai passando. Também não está chovendo, né? Uma coisa boa também, para não atrapalhar, vamos dizer assim, o velório. Então, todo mundo dando o seu adeus aí ao eterno rei do futebol. Bom, a vida continua, e continuou ontem com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um espetáculo que a gente pode chamar bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, não é, Edmilson? Pois é, uma festa, né, lá em Brasília, mais de 300 mil pessoas, segundo os cálculos aí, e aconteceu tudo que era previsto acontecer do lado bom, né? Felizmente, vamos dizer isso muitas vezes, certo? Não aconteceu nenhum atentado, não aconteceu nenhuma violência, que a segurança foi muito grande, foi forte, né? Foi até além dos limites, né? Porque naquela multidão ali que estava assistindo os shows, era proibido ambulantes de entrarem, até com essa precaução da polícia, né? Ambulantes não podiam entrar, o que é o resultado? Faltou água para todo mundo ali, teve gente passando mal, havia pouquíssimos credenciados ali para vender água e filas enormes e tal. Então foi um tormento nesse aspecto. Mas no resto a organização foi muito boa, certo? E ainda bem que não aconteceu nada, as ameaças dos bolsonaristas aí não se concretizaram, certo? E o Lula pôde fazer 2 discursos ali para o público, mais um discurso depois, certo? Fez um monte de promessas, falou algumas inverdades, algumas coisas falsas, exagerou em alguns números positivos do seu governo lá de 2003, mas nomeou, né, todos os 37 ministérios, um negócio enorme para compor com todos os partidos aí, certo? Para compor a base que ele está se formando na Câmara para poder aprovar, no Congresso, né, para poder aprovar seus políticos. E então fica aí a expectativa, certo? Ele já iniciou o governo com um revogaço aí de decretos do Bolsonaro, o negócio das armas, a coisa do meio ambiente, e infelizmente, né, mandou parar toda e qualquer privatização que já tivesse começado, inclusive a dos Correios. Havia aí um início tímido ainda de privatização da Petrobras, certo? E da Eletrobras ele está criticando também. Então, esse é o lado que eu acho, o lado altamente negativo, né, de um novo governo de esquerda no Brasil. O impedimento de que novas privatizações sejam feitas, né, e a presença onipresente aí do governo em todos os setores da economia. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para um governo, para um país que se pretende moderno e precisa de um desenvolvimento sustentável. Sempre que o governo interfere muito na economia, os resultados são catastróficos, para dizer o mínimo, né? Então, eu espero que a própria economia, o próprio mercado sinalize
de uma forma diferente, de uma forma mais vigorosa para o Lula e para os seus ministros, principalmente o ministro da Economia, Fernando Haddad, que a gente ouviu agora há pouco aqui pela Bandeirantes mesmo, que estava fazendo o seu discurso de posse, e que ele, pelo menos, não seja radical nesse aspecto de que a esquerda deve comandar a economia de um modo quase total. Não dá certo isso, não deu certo no governo Lula, nem no governo Dilma, certo? E agora a gente espera que pelo menos o Brasil adote alguns comportamentos de mercado para que possa se desenvolver de uma forma mais sustentável. A gente continua recebendo imagens aqui do velório do Rei Pelé, ali o Edinho do lado do caixão, a esposa, o ex-jogador Manuel Maria, grande amigo do Pelé também, num momento realmente muito triste de despedida do rei de futebol. Edmilson, voltando a falar ontem da posse, é evidente que plasticamente só vai servir para fotografia, para a gente lembrar disso daqui a um tempo. Mas que foi diferente os representantes do povo na hora de entregar a faixa para o presidente, foi uma sacada legal essa, né? Pois é, eles aproveitaram, né, a ausência, né, vergonhosa, por sinal, do Bolsonaro, né, que se fosse um democrata estaria ali entregando a faixa para o seu sucessor, que venceu nas urnas, né, mas não é, né, nunca foi. Então ele fugiu do país para não ter que passar a faixa. O Mourão também, de uma forma meio mal educada, disse que não era com ele isso, e era com ele, porque se o presidente não está no país, o vice-presidente assume as funções do presidente, e passar a faixa era uma das funções, que não é obrigatório, evidentemente, não há lei que faça isso, certo? Mas por uma educação, pelo fato da gente querer preservar a democracia, ou pelo menos demonstrar que quer preservar a democracia, ele poderia ter feito isso. Nenhum dos dois fez, e o resultado que acabou sendo uma das melhores imagens produzidas aí pelo pessoal do Lula, certo? Pelo pessoal do PT. Escolheram aí 5, né? Parece que foram 5 representantes do povo brasileiro, um negro, um deficiente, uma criança, certo? Uma mulher. Então foi muito bonito esse lance, né? Ficou muito bonito e valorizou muito as intenções do Lula de fazer um governo plural aí para todo o Brasil, que eu espero que ele cumpra, né? Porque o grande problema de todo presidente que entra, todo governador, todo prefeito que entra é o cumprimento das promessas feitas para angariar votos durante a campanha. Vamos ver se ele consegue cumprir algumas das suas promessas, das muitas promessas que fez durante a campanha. Quinto sinal marcando 10 horas e 15 minutos, a gente continua falando também, continua acompanhando aqui o velório do Rei Pelé, a estimativa da organização ali, da Polícia Militar, é que aproximadamente 300 mil pessoas passem pelo local entre hoje e amanhã, muita gente chorando, crianças que nem tinham ideia de ter visto Pelé jogar, chorando muito, camisa da Seleção Brasileira, camisa do Santos, já vi ali também uma camisa do Cosmos, enfim, o rei recebendo a sua homenagem no palco onde ele tanto brilhou. Pelé Eterno é uma camisa que a gente vê ali agora. Voltando a falar ontem ainda um pouco mais da posse, o protocolo seguiu tranquilo, o desfile foi no Rolls Royce, a subida da rampa foi tranquila, não teve nenhum problema. Surgiram algumas notícias de alguns drones que não estavam programados, mas eles foram rapidamente tirados de cena. Derrubados, né? Foram derrubados, né? Derrubados. Enfim. Com uma arma impressionante, eu vi, não sei se chegou a ver a fotografia do policial carregando uma arma, é um negócio grande assim na mão, não dá nem para ter uma comparação, para fazer uma comparação com uma carabina, com uma espingarda, é um negócio grande que não sai bala nenhuma dela, não tem bala nenhuma. Eles apontam para o drone e emitem ali sinais elétricos, etc., magnéticos, etc., o que cortam a ligação do drone com a pessoa que está dirigindo, porque o drone tem que ser dirigido através de um celular, etc., de um programa e tal, e a pessoa que está aqui no chão está dirigindo esse drone lá em cima. Então, essa arma corta essa comunicação entre eles, e sem comunicação o drone acaba se desligando e caindo, certo? É uma arma impressionante. Não se sabe quantas armas dessa tem, mas ontem parece que foram 3 drones assim, que não tinham autorização para sobrevoar a posse lá e foram derrubados. Um deles não foi, que eu sei, porque quando o Lula estava discursando ali no parlatório, apareceu na imagem da televisão um drone ali na frente deles, tranquilo e tal. Era um drone que devia ser um drone da organização, que estava colhendo imagens ali naquela altura do parlatório. Esse não foi derrubado, mas outros 3 a gente tem informação que foram derrubados por essa eficiente arma aí que o governo comprou.
Aliás, acho que quem comprou foi o governo Bolsonaro, né? E foi usado agora no governo, já na posse do governo Lula. Estamos recebendo aqui uma mensagem do Adriano Vermelho. Ele diz aqui: nasceu um novo ano, renasceu um novo, entre aspas, velho governo. É de praxe e de bom tom fazer uma retrospectiva na política e uma retrospectiva e na política não há. E acho que nem nunca haverá reavaliação, retratação ou sequer uma meia-culpa. Nunca desculpas são dadas por quem está saindo, ao mesmo tempo que são renovadas as mentiras de quem está chegando. Ok, faço parte. Agora ele diz aqui: não nos levemos mais tão a sério, senão acabaremos loucos e ainda mais vulneráveis às garras deles. Bom dia, bom ano, sempre juntos. Um abraço aqui do Adriano Vermelho, Edmilson. Bom dia, Adriano. Obrigado aí pelas palavras, certo? E é assim, eu acho que a postura que a gente tem que ter perante não só o governo Lula, mas perante qualquer governo, perante qualquer político, é sempre com o pé atrás, é cobrança. Eles são nossos empregados, na realidade, nós é que pagamos os salários deles, certo? E nós temos o direito de exigir que eles, pelo menos, cumpram o que prometeu, certo? Quando não estiver cumprindo, a gente critica e na próxima eleição muda de voto. É esse o que a gente pode fazer na democracia. Podemos protestar também, ir para as ruas protestar, evidentemente que podemos, certo? Dentro da lei, dentro da ordem, sem quebrar nada, sem atacar fisicamente ninguém, certo? Mas esse é o nosso comportamento, é o comportamento que deve ter uma democracia, de cobrança. A democracia do Brasil é muito imperfeita ainda, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, de 2 em 2 anos você reavalia o governador, o deputado, e se você conseguir um número de assinaturas X, você obriga o Estado ou a cidade a fazer uma nova eleição, para aqueles cargos que você pediu assinaturas aí, que você não está gostando, certo? Então, é uma democracia muito mais completa dos Estados Unidos, por exemplo, porque o eleito, né, o servidor público, ele está sempre sob o escrutínio da população. Se é aquela história, escreveu, não leu, o pau comeu, como diziam nossos pais, nossos avós, né? Lá isso é levado a sério, muito a sério. Se você não andar direito, qualquer hora... Por exemplo, o Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia, ele foi eleito numa dessas eleições de meio de mandato. Não estavam gostando do governador que estava lá, ele se candidatou e foi eleito e ficou lá no cargo durante 4 anos, fez um ótimo governo, por sinal, segundo consta aí, certo? Mas ele se elegeu assim, numa brecha, porque o governador da Califórnia não estava indo bem, estava desagradando seus eleitores e teve uma eleição de meio de mandato para avaliação do governo, ele foi derrotado. Isso acontece muito nos Estados Unidos, e não só para cargos eletivos, né? Para cargos do judiciário também, do procurador-geral, do xerife da cidade, que é o delegado-geral da sede da cidade lá, acontece muito. Aqui no Brasil, a gente poderia adotar essa norma também. Apesar de ter eleição de 2 em 2 anos, a gente não... As eleições são diferentes, né? A do meio aí, intermediária, é só para prefeitos, vereadores e um terço ou 2 terços do Senado. Então, não há essa avaliação, certo? A reeleição, que na reeleição você avalia, mas não tem o mesmo sentido, né? Daquela avaliação que ocorre de 2 em 2 anos nos Estados Unidos. Momento em que a gente vê imagens aqui do presidente da FIFA, Gianni Infantino, adentrando aqui também ali a Vila Belmiro, dando um abraço no Edinho nesse momento. Gianni Infantino, também o presidente da CBF, que é o Edinaldo Rodrigues, também ali junto ao presidente da FIFA. Pois não, Edmilson? É o Gilmar Mendes, né, que está ali atrás também, né? Também o Gilmar Mendes, ali. O Mauro Silva, logo atrás do Gilmar Mendes. Então, na sequência ali, o Mauro Silva, o Gilmar Mendes, depois o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, enfim, e o Gianni Infantino. Muita gente dando um abraço na família, né? Vai ser um desfile de autoridades mundiais, aí, não só do futebol, né? Vai ter gente de todo tipo, certo? Do mundo inteiro, querendo dar o último adeus ao rei do futebol. Metade, é um orgulho para todos nós. Metade aqui, metade no Vaticano, porque tem outra personalidade também, o Papa Bento XVI também morreu, e também muitos chefes de Estado vão também para o Vaticano, não é, Edmilson? Pois é, o Papa Emérito, né, que teve uma renúncia aí quase inédita, né, inédita nos últimos 600 anos que um Papa não renunciava, ele não estava bem de saúde e renunciou, mas ele deixa um grande legado como um grande teórico da Igreja Católica, um Papa que tomou providências, que atacou, inclusive, certos avanços, entre aspas, da Igreja, né, em termos políticos. Ele era contra totalmente a teologia da libertação, que
que se uniu a várias ditaduras de esquerda no mundo, as comunidades eclesiais de base aqui no Brasil, que são frutos dessa teologia da libertação, aí foi fundadora do PT, certo? E teve uma participação enorme na política, até hoje ainda tem, certo? Esse lado da Igreja Católica. E o cardeal Ratzinger, que o Papa Bento XVI foi um grande teórico contra, inclusive, essas coisas, certo? Iniciou as investigações aí contra os casos de pedofilia na igreja e foi um Papa muito, mas muito importante mesmo, embora seu reinado tenha sido curto, né? E a renúncia dele pegou todo mundo de surpresa, mas ele estava mal de saúde. E hoje ele morre e recebe todas essas homenagens merecidas também do mundo inteiro, num velório enorme que está acontecendo lá no Vaticano. Aliás, eles estavam com problema também, porque na verdade, com 2 papas, eles nem sabiam como é que ia ser o processo do velório e do enterro, né? Pois é. Como não acontece isso há 6 séculos, né? Não se tinha notícia, é lógico, hoje está tudo diferente, tá diferente, então organizaram lá. Tentaram organizar, estão organizando direito, né? O protocolo lá do Vaticano, ele é muito severo, que eu acho muito bonito, inclusive, né? Eu não perco uma ascensão do Papa, né? Assisti quase todas aí nos últimos anos, porque eu acho muito interessante todo aquele ritual que acontece lá. Não sou católico, certo? Mas admiro muito, claro, respeito todas as religiões, mas o ritual é sempre muito bonito. Você fica esperando a fumaça branca? Na realidade, a fumaça branca todo mundo espera, né, certo? Mas eu acho muito mais interessante o ritual todo da posse do novo Papa, certo? Que é muito bonito, que tem muitos cantos gregorianos, tem cantos, tem falas, tem aquele ritual todo. Estive lá no Vaticano uma vez e vi, né? E entrei naquela igreja lá e na Capela Sistina? Fui também na Capela Sistina, mas na principal ali, quando eu estive na principal, eu e minha mulher que estávamos juntos, a gente se sentiu assim diminuído, né? Porque é uma coisa tão imensa, tão grande, parece que a gente está sobre a opressão dos céus, assim, é uma coisa muito bonita, né? E aquela arte toda que tem lá, aquela maravilha toda, certo? Grandes obras ali de grandes artistas, né, da Renascença e outros tal. Então é um lugar maravilhoso, realmente maravilhoso, que encanta todo mundo, independente de ter ou não ter religião. Muito bem, 10h24, conosco aqui o Gustavo Gimenez, com notícias do Departamento de Jornalismo da Band+. Bom dia, Gustavo. É isso, bom dia, Edson, Edmilson, todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder, assuntos da manhã, olha só. Infelizmente, temos assuntos de acidente, 4 pessoas ficaram feridas em uma colisão entre um carro, uma carreta e um caminhão na rodovia Miguel Melhado, na cidade de Vinhedo, na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão foi bem ali no quilômetro 80, por volta das 8h45 da manhã. A carreta transportava resina de vidro e o caminhão caixas vazias. 3 das vítimas sofreram ferimentos leves e foram levadas, então, à Santa Casa da cidade de Vinhedo. A 4ª pessoa que dirigiu o carro ficou aí sim mais gravemente ferida e encaminhada com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar ao HC, o Hospital de Clínicas da Unicamp. Houve, inclusive, a necessidade de bloquear a via ali para o salvamento e até mesmo para que o helicóptero conseguisse pousar ali e fazer o resgate. As circunstâncias do acidente ainda vão ser investigadas, evidentemente a própria perícia, né, a polícia científica deve chegar por ali para trazer recolher provas, né, e também trazer outros detalhes desse acidente. Ainda assunto da manhã de hoje, primeiro dia útil na cidade de Campinas, em todo o Brasil, evidentemente, né, mas aqui na cidade de Campinas, o pessoal vai ter aquela surpresa não muito agradável. Não. É aquele valor mais caro na tarifa, né? Quem não ficou atento aqui à programação da Band não sabia desse aumento, desse reajuste. Aliás, muitas pessoas ficam desligadas literalmente ao longo das 2 semanas, né? Natal e Ano Novo. Não ouviu as notícias, vai ser surpreendido então com um reajuste, uma média de 5,56%, ainda assim abaixo da inflação, mas que vai pesar no bolso, evidentemente, das pessoas. Por quê? O valor do bilhete único passa de 5,15 para 5,45. São 30 centavos, mas 30 para ir, 30 para voltar, 60 e assim por diante, né, Edson? O Vale Transporte também sobe de 5,60 para 5,90, além, é claro, dos outros reajustes. Para o bilhete único escolar de 2,06 para 2,18,
o bilhete único universitário de R$ 2,58 para para 2,73, tá certo? Tem também a circular centro que foi atualizada e a segunda integração foi mantida em 45 centavos. Portanto, temos aí essa informação que é importante, que vai movimentar aí o bolso do pessoal. Quem não vai pagar mais caro agora na passagem, na tarifa de ônibus, vai ter que pagar certamente o IPVA, que logo logo vai começar a valer, vai pagar também a matrícula escolar, preço de material escolar. Aliás, a gente vai fazer reportagem hoje para o Band Cidade, pessoal atento já saiba que a gente vai trazer esse assunto importante. O pessoal que está indo ali buscar, Edson, aquelas materiais escolares, né? Você que tem neta deve saber bem. Às vezes o pessoal vai ser surpreendido porque está em alta também os preços, assim como é a tendência de muitas coisas por aqui, viu? Ah, minha filha Karen já foi surpreendida, porque ela foi semana passada e voltou reclamando, viu? E a tarifa de água aí da Sanasa também a partir de fevereiro, teve um aumento, né, de 6,44%, sabe? E não é só isso, não. Já vi o meu IPVA agora de manhã, eu estava vendo, também é uma facada, né? E é assim, ano novo, e os combustíveis só não subiram porque o Lula prorrogou aí a isenção, né? A isenção o subsídio para mais 2 meses, né? Para mais 60 dias. Pelo menos nos próximos 60 dias os combustíveis devem ficar no mesmo preço. Vamos ver o que ele vai fazer com essa bomba que o Bolsonaro deixou aí para ele. Obrigado, Gustavo. É isso, bom dia a todos. Gustavo já veio de vermelho hoje, né? Indicando novo tempo. É grenar. Obrigado. É um bordô, eu diria, na verdade. Mas é isso. Ele torce muito pro Juventus. Aliás, onde o Pelé fez um dos gols mais bonitos da carreira e que ninguém viu. Tá, ninguém viu, não. Não tem registro, né? Você sabe, Edmilson, que para minha defesa, eu vim hoje de roxo para apresentar o Bora São Paulo, mas não teve Bora São Paulo por causa da cobertura que a Band está fazendo. Aliás, uma cobertura especial e espetacular em homenagem ao rei do futebol. E aí não tinha outra alternativa. Eu falei assim, já que eu não vou apresentar, vou tirar a camisa e colocar a camiseta. E aí foi a que tinha. Muito bem. 10h29. Antes do nosso primeiro intervalo, nós vamos colocar aqui o ouvinte no ar. Bom dia a todos. DJ Alê, Ed, é um prazer novamente estar falando com vocês agora em 2023. Bom dia. Hoje o Brasil de luto, né? Nosso rei do futebol. E também 50% dos brasileiros em luto pelo início do governo petista. Mas é a festa da democracia. Eu só pergunto a vocês, será que fazendo a mesma coisa no final de 4 anos, nós teremos os mesmos resultados do governo petista? Só o tempo dirá, né? Grande abraço a todos, DJ Ale. 10h30, deu aí o quinto sinal. O quinto sinal nos apontou 10h30. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho com os bastidores do poder. Até já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o atual período da alta inflação que impactou significativamente a economia dos Estados Unidos também vai influenciar uma tradição de ano novo, que na verdade é o lançamento do salário mínimo estadual anual, que por sinal acabou aumentando também. A partir de ontem, os salários mínimos por hora em 23 estados aumentaram como parte dos esforços previamente programados para chegar a $15 por hora, ou para compensar as mudanças no custo de vida. Os aumentos se
representam mais de 5 bilhões de dólares em aumentos salariais para cerca de 8 milhões e 400 mil trabalhadores, estima o Instituto de Política Econômica. Os aumentos maiores do que o típico para 12 estados ocorrem depois que a inflação atingiu a maior alta em 40 anos no verão americano, deixando as famílias lutando para acompanhar os custos crescentes. E acontece, inclusive, a partir dessa semana, a maior feira de tecnologia do mundo, a CES 2023. O evento acontece dos dias 5 ao dia 8 de janeiro em Las Vegas. Além de eletrônicos de consumo, a edição deste ano, inclusive, vai ter muitas novidades no segmento de mobilidade, tendo uma grande presença no setor automotivo. As fabricantes famosas como a AMD, Intel, LG, Samsung, Sony e muitas outras marcam presença na feira, com a promessa de um evento ainda mais movimentado, uma vez que em 2023 existe uma flexibilidade ainda maior em relação às medidas para conter a pandemia de Covid-19. A LG, inclusive, deverá lançar os seus novos monitores com tecnologia OLED. São aguardados modelos entre 27 e 32 polegadas e visam atender uma demanda que cresceu em meio à pandemia por conta de profissionais que procuram soluções com porte intermediário e com uma qualidade de imagem superior. Já a Sony deverá apresentar uma nova versão do PS5 que, além de um design menor, traria também um leitor de mídias removível. Outro assunto importante que com certeza será discutido na feira será o cybercrime, que deve se profissionalizar ainda mais em 2023. É o que apontam previsões das principais empresas de segurança digital. Especialistas preveem, por exemplo, que os vídeos deepfake se transformarão em armas nas mãos de criminosos e que vai haver aumento nos ataques de ransomware. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Muito bem, 10 horas mais 33 minutos. Voltamos com o Bastidores do Poder. Um pouco mais adiante no nosso programa, o Henrique do Vale vai participar conosco direto de Miami, nos Estados Unidos, para dizer como é que foi a repercussão também da posse do presidente Lula por lá, da feira de Las Vegas, que ele já anunciou aqui agora há pouco no noticiário normal. É uma feira que acontece todos os anos, é uma feira onde aparecem sempre as novidades de tecnologia, e o Henrique do Vale vai dar todos esses destaques para nós. Eu queria perguntar para você, Edmilson, com relação à equipe do governo do presidente Lula, essa equipe inchada com tantos ministérios, qual é o ministério que você acha que vai ficar no olho do furacão? O do Haddad, né? Sem dúvida. A economia, né? Está no olho do furacão aí, porque os outros ministérios, na realidade, eles vão ter que tomar medidas que modifiquem praticamente o que havia sido feito no governo Bolsonaro, né? A educação vai colocar muitas coisas que foram retiradas do governo, vai dar mais possibilidade de discussão lá dentro, vai ter mais conselhos, né? A volta dos conselhos. O meio ambiente já começou com essa revogaço de medidas aí, certo? E outros ministérios, eles vão ter que fazer mais ou menos vão tentar consertar, porque é outra orientação, é outro tipo de governo, consertar, entre aspas, né? Alguns é consertar mesmo, porque houve uns estragos muito grandes no governo Bolsonaro. Agora, a economia não, a economia está aí colocada, certo? Houve algumas medidas no governo Bolsonaro que foram positivas para a economia, certo? A questão das leis trabalhistas, né? Teve uma mudança boa para o Brasil aí, e o Lula já está falando em revogar esse tipo de coisa, e isso que interfere na economia, evidentemente, certo? E na economia propriamente dito, com o Fernando Haddad, certo? É o grande nó da questão aí. Se ele adotar algumas medidas que foram praxe durante os anos petistas, a economia pode desandar, certo? E ele tem que pagar a dívida. Se ele não ligar pro passivo todo que existe nesse governo, que já começa com quase 200 bilhões aí de déficit, certo? A inflação vai desandar. Há uma expectativa aí na pesquisa Focus dessa semana de que a inflação vai subir mais um pouco, certo? Não vai ficar dentro da meta de 4, não sei quantos % aí que é tido. O Banco Central não é o Banco Central do governo Lula, o governo não tem mais
a autoridade sobre o Banco Central, certo? O mandato do presidente do Banco Central é permanente, então, e é o Banco Central que determina essa política de juros, aí os juros estão altos, a possibilidade até de aumentar um pouco para 12,25% durante esse ano, certo? Então, o Ministério da Economia vai ser o nó da questão aí do governo Lula. Se o Haddad andar bem, o governo Lula pode começar a ficar por cima da carne seca. Agora, se as coisas não forem feitas direito e o mercado reagir a medidas do governo com as quais ele não concorda e que podem causar mais inflação, causar mais dependência de dívidas aí, então a coisa pode desandar logo no primeiro ano do governo Lula. Então, o Haddad tem uma responsabilidade enorme sobre os ombros e eu espero que ele ande bem. Eu não sei se é uma preocupação excessiva da minha parte ou não. Eu tenho ouvido muita coisa. Você vê, a gente está saindo aí de um embate terrível, né? Quer pessoalmente, quer nas redes sociais, quer nos nossos meios aí familiares e de trabalho, com relação a essa disputa, né? Essa polarização que aconteceu por causa dos lulistas e dos bolsonaristas, e quem não era nenhum dos dois acabou ficando no meio. Agora, você acha que o Lula está preocupado? Você usou uma palavra aí, revogaço, e eu já li essa palavra várias vezes, ouvi e li várias vezes entre ontem e hoje. Você acha, Edmilson, que há essa preocupação do presidente Lula em dizer assim, olha, o Bolsonaro faria isso, ou fez isso, e eu vou desfazer? Você acha que ele vai trilhar um bom caminho se ele começar a pensar isso? Ele disse que ia fazer isso e está fazendo, né, Edson? Algumas medidas com as quais não só o PT não concorda, né, mas muita gente não concorda, principalmente em relação ao meio ambiente, por exemplo, certo? Havia conselhos ali que determinavam, havia uma fiscalização muito mais efetiva da floresta amazônica. O Bolsonaro acabou com tudo isso, certo? O decreto das armas também, que ele facilitou aí o acesso de milhões de brasileiros a comprar uma arma, certo? Sem uma fiscalização efetiva, e essas armas já começaram a dar problemas, né? Não só pelo fato de cair na mão dos bandidos, aliás, cair oficialmente, né? Teve bandido que comprou um monte de arma aí porque conseguiu se registrar como caçador, colecionador, atirador, essa coisa toda, os famosos CACs aí, certo? Então, isso tudo precisa ser revogado na realidade, né? Agora, existem medidas do governo Bolsonaro que não precisariam ser revogadas e que poderiam continuar e serem melhoradas até, né? Como algumas na economia, por exemplo. Mas eu duvido que elas vão ser mantidas, certo? E o Lula precisa estar muito bem orientado nessa questão, porque se ele revogar as coisas boas que o Bolsonaro fez e vai acabar empanando, né? Empanando um possível brilho que vai ter a revogação de medidas que são necessariamente ruins para o Brasil e que devem ser realmente revogadas. Então ele tem que tomar muito cuidado, tentar um equilíbrio nessas coisas aí, para não começar nesse revogaço todo aí, certo? Eliminar coisas boas que aconteceram no governo passado. Você que tem um olhar político e que durante muito tempo comandou a coluna Cheque Mate, né, do jornal Correio Popular, lido aqui em Campinas, em toda a região, depois também, agora com a internet, todo mundo lê. Você que tem esse olhar político, você acha que o Lula vai ficar na mão do centrão, Edmilson? Ele vai ter que ser muito esperto, né, para não ficar, né? Agora, né, falta um mês, inclusive, para que os deputados e senadores eleitos em 2022 tomem posse, porque o Congresso que está lá é o Congresso antigo ainda, certo? E o Lula terá que se preocupar muito com a formação de uma base de apoio muito mais sólida, certo? A gente estava vendo no noticiário de hoje, estão dizendo o seguinte, que com os parlamentares de partidos que hoje estão representados no Ministério do governo, o Lula vai ter um pouco mais do que os 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Por exemplo, 257 votos é o número necessário para você aprovar projetos de lei. Mas só um pouco mais que isso não adianta. Tem que ter uns 300 e pouco para você garantir, porque na hora tem muitos caras que não votam, tem outras pessoas que faltam, então você tem que ter uma base aliada de mais de 300 deputados, certo? Para que você garanta a aprovação de suas medidas. No Senado a coisa é um pouco diferente, 41 lá no Senado é a metade do Senado, certo? Mas ele precisa de menos gente, mas também não é tão fácil de conseguir o apoio de todo mundo, certo? Agora,
ele vai ter que negociar muito para conseguir, por exemplo, a continuidade do Bolsa Família, certo? Para além de 2023, porque o Bolsa Família foi autorizado até 2023. Então, ele vai ter que negociar esses R$600 para 2024, por exemplo, ou então vai acabar em 2023, certo? Então, há muitas outras coisas. E o Arthur Lira, que já está com a sua reeleição praticamente garantida, do mesmo modo que o Pacheco, os dois provavelmente vão ser reeleitos, certo? Aliás, fazendo um parênteses aqui, dentre os discursos que eu ouvi ontem, o melhor de todos foi o do Pacheco, certo? Ele falou muito bem, falou como um estadista ali, certo? Na presidência do Congresso, certo? É uma pessoa que tem força para ser candidata a presidente do Brasil na próxima eleição, em continuando assim, certo? Porque ele tem um discurso muito bom, uma postura muito boa. Mas voltando aqui no nosso assunto, o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira está conseguindo ficar forte lá. Não é? Vai depender dele a muita coisa aí, e provavelmente ele vai continuar como presidente da casa, mas já com aliado de Lula totalmente, como a gente já previu aqui no próprio Bastidores do Poder, certo? No ano passado, eu falei que o Lula ia começar o governo com maioria no Congresso, embora o Bolsonaro tenha eleito, os aliados do Bolsonaro tenham eleito muito. Então, tem eleito muitos deputados também, certo? Mas é praxe no Brasil que o governo consiga fazer maioria no Congresso, certo? E não vai ser diferente agora com o Lula. Agora, a forma como essa maioria vai ser mantida é que preocupa todo mundo, né? Vai ser por um mensalão, vai ser por corrupção, vai ser em troca de ministérios de porteira fechada, como eles dizem, né? Que quem recebe o ministério pode fazer o que quiser lá dentro. Então, isso tudo preocupa o mercado e preocupa os brasileiros de uma maneira geral, os mais conscientes que acompanham a política e sabem que esse troca-troca no governo, seja lá feito através de cargos e ministérios e tudo mais, ou feito através de corrupção mesmo, nunca acaba dando certo para o país, né? Vamos aguardar. Ao Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e também Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, eles parece que ao longo do finalzinho do governo Bolsonaro, eles procuraram se distanciar um pouco também, ou se não se distanciaram, eles pelo menos se mantiveram neutros em algumas questões, até para poder fazer essa transição também. Como você já vinha falando, é praxe mesmo, né? O que adianta eu ser leal e ser bacaninha com quem está saindo? Eu preciso me agarrar em quem está chegando, não é, Edmilson? Pois é, principalmente porque ambos tinham a intenção de serem reeleitos, né? Porque eles podem ser reeleitos, já que começa uma outra magistratura, então eles podem ser reeleitos no caso, certo? Ambos tinham esse interesse e nada melhor do que ter apoio do governo que entra, né? Então, o Pacheco já tinha se afastado de algumas pautas do Bolsonaro durante o governo Bolsonaro mesmo, né? Ele foi mais dentro. O Lira, que era mais descaradamente a favor, que sentou em cima de todos os pedidos de impeachment contra Bolsonaro, alguns deles baseados em fatos altamente comprometedores contra o Bolsonaro, né? Mas ele não abriu nenhum deles, certo? Não leu nenhum deles no plenário para não iniciar um processo de impeachment e segurou firme, foi leal até o fim, mas chegou no fim, né, com a eleição do Lula, ele já começou a conversar com o Lula, conversar com enviados do Lula ali no Congresso, com os líderes do PT na Câmara, certo? E agora é um aliado do Lula, para o que deve desde que o Lula garanta a eleição dele. E o PT já disse, através do seu líder, que a bancada petista vai votar, sim, no Arthur Lira para presidente da Câmara. Bom, aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas também tomou posse e já disse que ia começar a trabalhar ontem mesmo, deve ter começado, não fui lá para ver, mas as notícias dão conta de que ele deve ter começado, que ele começou a trabalhar ontem já. E com relação aqui à nossa região, já tinha aí algumas promessas, né? O próprio ex-governador Rodrigo Garcia disse que já estava assinada a ordem de serviço para o trem Intercidades. E eu fico arrepiado cada vez que eu ouço falar disso, porque eu só ouço falar do trem Intercidades quando alguém toca no assunto. Se tocou se ninguém falar mais nada, o assunto fica esquecido até que alguém se lembre dele de novo. A gente espera que o Tarcísio de Freitas toque para frente esse bendito trem Intercidades, pelo menos, não é, Edmilson? Pois é, uma promessa de campanha aí, o Rodrigo Garcia, que saiu, né? Falou que ele ia assinar o início das obras aí. Os estudos já estão prontos, o próprio Rodrigo Garcia nos disse aqui numa entrevista aqui no Bastidores do Poder, que os planos todos já estavam prontos, os projetos já estavam prontos, restava aí alguns detalhes e estava tudo pronto para assinatura. Ele só não ia assinar porque não ia dar tempo.
de terminarem esses estudos, aí, principalmente estudos ambientais, umas coisas assim. Mas agora está tudo certo e a gente espera, né? O Rodrigo Garcia disse, o Tarcísio de Freitas, aliás, disse que vai olhar com carinho para essa questão. É uma necessidade, né, na realidade. As nossas rodovias aí que ligam São Paulo a Campinas, embora sejam muito boas, né, dentro de um padrão internacional até, a Anhanguera e a Bandeirantes, elas já estão saturadas, estão começando a ficar saturadas, né, certo? Então, uma ligação ferroviária entre São Paulo e parte do interior aqui, Campinas, até Americana, até Limeira, ou até mais, né? Que vá até Rio Preto, Bauru, Marília, certo? Até as barrancas do Paranapanema, porque o estado de São Paulo pode ter isso, né? E seria muito bom ter aí um estado recheado de rodovias, porque não só aliviaria, né? De ferrovias, aliviaria as rodovias, né? E também diminuiria, né, o número de caminhões nessas rodovias, porque o transporte pela ferrovia de gêneros, de produtos, né, é muito mais barato, poderia até melhorar a condição de preço desses produtos para todos nós. Então, ferrovias, elas são caras para serem feitas, mas o lucro e o benefício que elas promovem depois disso é muito grande e eu acho que deve ser repensado. E há a possibilidade de parcerias aí com a área privada, né, para fazer essas ferrovias, o que seria uma boa. Os chineses, por exemplo, estão muito interessados em fazer rodovias aqui no Brasil, fazer ferrovias aqui no Brasil. Há uma extensão de terra, o Brasil é um país continental, como todo mundo sabe, e muito propício para que ferrovias cortem o país, né? Na Europa, as ferrovias cortam a Europa inteira, há uma possibilidade de você viajar pela Europa inteira de trem, certo? E são trens magníficos que andam a uma velocidade impressionante, certo? Quase com velocidade de avião, para você ter uma ideia, né? 300, 400 km por hora, e você consegue ir de um país para outro rapidinho, certo? Eu tive essa experiência por lá, andei na França e andei em Portugal também. É um transporte magnífico. E o Brasil, com esse tamanho todo, poderia ser cheio de ferrovias por aí e proporcionaria economia, muita economia no transporte de produtos e também propiciaria muito mais gente viajar por esse Brasil todo. Vamos ver o que acontece. Pelo menos se o trem intercidade sair, já é um avanço. 10 horas e 48 minutos, vamos aqui com a participação dos ouvintes. Bom dia, Edson e Edmilson. Bom dia. Coisa linda, festa da democracia. O povo entregou a faixa para o Lula. Coisa linda, coisa linda. A democracia voltou a esse país. Edmilson, pelo amor de Deus, privatização não dá lucro para o país, dá lucro para quem comprou a empresa, para o país não dá lucro. Parem com essa coisa de privatização, velho. Tá louco? Tandy Negrão. Pois é, eu gostaria que o Tandy visse o que a Vale, por exemplo, já pagou para o Brasil em impostos, né? Certo? O que as telefônicas pagam para o Brasil em impostos. São frutos da privatização que ocorreram no governo do Fernando Henrique Cardoso, certo? Só esses dois exemplos deveriam bastar para que todo mundo percebesse que privatizar é muito melhor do que manter uma estatal, certo? O último telefone que eu tive aqui, de telefone fixo, né, que chamava, que a gente nem tem mais. Eu tenho ainda, hein? A linha dele custou $3.000, para você ter uma ideia. Isso há 25 anos atrás. Então, o telefone era uma coisa de elite, certo? Eu pagava... Quando eu me separei da minha primeira mulher, eu aluguei um telefone e pagava R$110 por mês pelo aluguel. R$110 na época era equivalente a $110, né? Porque o dólar era paritário praticamente com o real, certo? Equivalente a $110, fora a conta telefônica, né? Que era cara também. Então, não há o que se falar. Privatização, se for feita corretamente, certo, é um bem para o país, certo? É um bem para o país. E só não quer quem? Os funcionários públicos, essa casta que existe no Brasil, que se aboleta nessas estatais aí, certo? E tem grandes salários e sustentados por nós todos, né? Pelo povo todo que paga impostos altíssimos no Brasil para sustentar uma casta de servidores públicos que não deveriam estar ali, deveriam estar produzindo muito mais na iniciativa privada. Mais ouvinte no ar. Olá, bom dia a todos, DJ Alê. Bom dia, Então, Ed, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, muitas pessoas inclusive têm essa mesma dúvida. O presidente entrou, o Lula agora entrou e vai revogar um monte de coisa que o presidente anterior fez. Bom, vou lá, uma baita de uma luta, revogo. O Congresso pode fazer voltar em vigor
essas coisas que foram revogadas ou não? Tem que passar também a revogação pelo aval do Senado e Congresso ou não tem que passar? Essa é a minha dúvida. É assim, Didier. O que é decreto, não tem problema. Decreto ou pode ser revogado pelo governo. E decretos não precisam passar pelo Congresso, certo? O que foi lei aprovada no Congresso, para ser revogada, o governo tem que mandar uma nova lei revogando a anterior para o Congresso. Daí precisa do Congresso. Então, o que é lei precisa do Congresso. O que é decreto não precisa. O que é norma também, certo? De portarias, etc. e tal, tudo isso pode ser revogado com uma canetada do Lula, certo? Ou do ministro até. Normas e portarias podem ser até do ministro. E decretos é do presidente. E mais leis, projetos de leis, certo? E projetos de lei tem que passar pelo Congresso. Para revogar uma lei anterior, tem que fazer um novo projeto de lei e passar pelo Congresso. E se for PEC, né? Se for PEC, não, se for emenda constitucional, daí tem que passar pelo Congresso e tem que uma minoria privilegiada, lá se não me engano, de 3/5 das casas e com 2 votações em cada casa. É muito mais difícil você mudar a Constituição do que mudar uma lei. Mas a lei tem que passar pelo Congresso e os decretos não. É isso. 10h52. Este aqui é o Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Edmilson, eu vi uma nota hoje que eu fiquei preocupado, né? O governo nem começou ainda, né? O governo Lula tem 1 dia e meio, né? Nem 1 dia e meio. E os analistas do mercado financeiro, consultados pelo Banco Central, elevaram as estimativas para a inflação e taxa básica de juros, a Selic. Caramba, assim não tem jeito, hein, Edmilson? Pois é, é a pesquisa Focus, né? Essa pesquisa é feita toda semana e toda segunda-feira ela é divulgada. O Banco Central faz essa pesquisa e não é um dado oficial, evidentemente, mas ela reflete a posição, né, as expectativas do mercado brasileiro, certo? Baseado, claro, nas experiências que ele tem. São economistas de bancos, são presidentes de instituições financeiras, certo? Que participam dessa pesquisa. E eles dão a expectativa, a possibilidade de que a taxa de juros e a inflação, né, eles opinam sobre a inflação, e dentro dessas opiniões todas que são colhidas, o Banco Central tira uma mediana, né, soma todas e divide pelo número delas e dá uma expectativa aí. E nessa segunda-feira, todo mundo achou que a inflação oficial do país deve terminar o ano em 5,31%. E a projeção da semana passada era de 5,23%. Essa é a terceira semana que eles acham que vai ter uma alta, uma pequena alta, mas é uma alta na inflação, certo? E segundo o Conselho Monetário Nacional, né, a meta de inflação para esse ano é 3,25%. E ela será cumprida se ficar entre 1,75, né, para baixo da meta da inflação, ou até 4,75 para cima. É o teto aí da meta que eles consideram. Mas a projeção de 5,31% já ultrapassa o teto da meta aí, certo? E também, em relação à taxa Selic, eles também fazem uma expectativa da taxa Selic. Eles acham que esse ano, para 2023, de 12%, ela vai chegar até a 12,25% ao ano, certo? É a segunda semana que eles preveem que vai haver um aumento aí. É normal, não é assim um negócio, tal. Pena que a expectativa é de subida, e quando essa expectativa é de subida, geralmente eles acertam, viu, Edson? Não, é muito difícil que eles errem, que eles preveem uma coisa e dê outra. Pode não dar exatamente o número previsto aí, mas é sempre dar um número muito perto do que eles preveram. Eu fico preocupado, Edmilson, porque o meu conhecimento de economia é o mesmo de física quântica, ou seja, 0,0. Mas cada vez que se fala em inflação, em taxa Selic, sabe que imagem que vem na minha cabeça? Eu indo no supermercado, aquele cara com aquela maquininha atrás da gente. Se você, por exemplo, você estava num corredor de supermercado, você pegava ali uma lata de óleo. Se a sua patroa tivesse pedido para você pegar 2 latas, se você tivesse pego só uma, se você desse a volta no corredor, já estava com outro preço, Edmilson. Eu vivi isso tanto ou até mais que você, Edson. A gente via não era tinha um departamento de operadores de maquininha de aumento de preço no supermercado, né? Todo supermercado grande, porque não era um só que saía remarcando, eram vários, né? E quando a gente via esse pessoal
remarcando o preço, a gente procurava passar na frente dele, né? Para chegar numa mercadoria antes da remarcação. E não era assim, um negócio que custasse, sei lá, R$10 ia passar para R$10,50, não. De 10 ia para 13, 14, 15 por dia isso. Certo? Era uma taxa de inflação. Às vezes eles ficavam uma semana sem remarcar, quando remarcava era 20% a remarcação. Verdade. Então era um negócio fantástico. Os nossos salários, né, que a gente recebia, eles eram remarcados, né, em 30%, 40% todo mês. Então você recebia 100 no mês seguinte você recebia 140. Era aumento salarial? Não era aumento salarial, era reposição salarial para você conseguir acompanhar a inflação. A gente tinha que depositar o nosso salário no overnight, num negócio chamado overnight, que dava um jurinho diário ali de 1,5% a 2%, 1,5% a 2% por dia, porque a média era 3%. Normalmente o salário era reajustado em URV, não é? Não, o URV foi já no tempo da implantação do Plano Real, em 1994, se eu não me engano, né? 93, 94, foi a URV, foi a unidade real de valor que foi criada no governo do Temer ainda, né? Para acompanhar a inflação e a alta a perda de poder aquisitivo da nossa moeda em relação ao dólar. O resultado foi que, quando o real tivesse o primeiro dia do real, que fosse retirado o dinheiro anterior de circulação e colocado o real em circulação, o valor que tivesse a URV era quanto o novo real ia valer. Eu me lembro que o valor da URV no último dia antes do Plano Real era de 2.237 cruzeiros. Você imagina só, quer dizer, $1 estava valendo 2.237 cruzeiros naquele dia. E no dia seguinte, quando o real entrou na praça, o dólar passou a valer R$1, quer dizer, o real passou a valer $1, certo? E a gente começou a ter uma estabilização da inflação e da moeda ali, certo? Veja que passado aí 30 anos, né, foi mais que isso, até quase 30 anos do Plano Real, a moeda está hoje em 5,3 dólares, né? 5,3 reais para comprar $1. Ela não subiu tanto, imagina só, na véspera da implantação do Plano Real, eram 2.200 e tantos cruzeiros para você comprar $1, né? Hoje são R$5 para você comprar $1. Quer dizer, a gente conseguiu manter, o Plano Real foi tão forte, né, e deu tão certo que, pelo menos quase 30 anos depois, a gente ainda consegue manter o dólar dentro de um patamar que eu não diria que é bom. Não é bom, não. Devia ser R$1,5, R$2, seria ótimo para todo mundo. Mas R$5 ainda não é aquela loucura que era nos anos do governo Sarney. Muito bem, 10h58, nós vamos ao nosso rápido intervalo. Daqui a pouco, hein? Conexão internacional aqui dos bastidores do poder para falar direto dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta com o Henrique do Vale. Até já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Um exemplo do quanto a tecnologia pode ser uma aliada no compromisso com o meio ambiente. A Sala de Situação Sanasa é uma instalação onde diversas informações são obtidas e analisadas em tempo real. Capacidade dos reservatórios, captação em tempo real, localização de viaturas e tipos de ocorrências atendidas. Além disso, os técnicos também têm em tempo real números do funcionamento de ETAs e EPARs. A Sala de Situação Sanasa, inédita no setor de saneamento brasileiro, é motivo de dezenas de visitas de outras empresas do setor, além de organismos nacionais e internacionais que pesquisam inovação no setor de saneamento. Assim como Sanasa, a palavra sustentabilidade também começa com a letra S. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11h da manhã, pontualmente, estamos aqui com Bastidores do Poder, eu e o Edmilson Siqueira, e agora nós vamos à nossa conexão internacional, direto de Miami, com o Henrique do Vale, que não deve estar passando mais frio, porque ele sempre atende a nossa ligação com um bom humor, mas hoje estava excessivo o humor dele, eu não estou entendendo. Bom dia, Henrique. Bom dia, gente. Pois é, na verdade, hoje, segunda-feira, feriado por aqui, porque aqui nos Estados Unidos, como o feriado, o dia 1º acabou caindo
num domingo, o governo estica o feriado para segunda-feira, né? É poucas vezes que isso acontece aqui na América. Não é que nem no Brasil, que a gente tem um feriado na sexta-feira, aí emenda na quinta, ou melhor, não fala isso. Feriado é na quinta, não né? Fala emenda isso. na sexta, aí o feriado é na terça, emenda a segunda, aquela coisa que a gente já sabe como é que vai ser, né? Em 2023. Então hoje é um feriado por aqui, em virtude do dia 1º ter caído no domingo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente, nós já começamos o ano com muita violência. Violência, principalmente no Times Square, onde um garoto de 19 anos foi detido pela polícia. Acredite você ou não, ele fez uma carta dizendo que gostaria de fazer parte do Talibã. Olha só. E na véspera do Réveillon, o cara apareceu lá em Times Square com um machado e acabou atacando 3 policiais. O cara foi preso, ele foi preso agora, vai responder processo, mas é assim, já de cara no primeiro dia do ano, praticamente, a gente começa a analisar e ver esse tipo de violência que acontece aqui na América. E não foi só isso não, aqui na Flórida, inclusive, nós tivemos 2 pessoas que faleceram justamente no dia, na virada do ano, né? Então, para a gente ter uma ideia, já que esse ano, espero eu, né, que não seja um ano extremamente violento, como foi em 2022, onde a onda de crimes aqui nos Estados Unidos acabou crescendo de uma forma absurda, principalmente na região de Chicago. A gente viu um crescente número de vítimas e atentados também na região de Nova York, aqui na Flórida. Agora vamos ver o que vem aí pela frente, mas eu espero que eu esteja errado, né? Não gosto de ver nada desse tipo de violência acontecendo todos os dias, porque uma coisa que eu gosto muito da América é que existe grande segurança, né? Você pode sair, você não precisa ter o seu carro blindado, nada desse tipo de coisa. Inclusive, quando eu falo para algumas pessoas sobre o fato de pessoas comprarem carros e blindarem os carros, eles falam assim, espera, mas o cara blinda como? Porque o único carro blindado aqui é do presidente americano. Não existe empresa que faz blindagem de automóveis. É difícil de você encontrar um lugar que faz esse tipo de coisa. Então, quando as pessoas me perguntam e falam, eu falo que as pessoas no Brasil compram carros populares e mandam blindar o carro, quer dizer, fica ainda mais difícil deles entenderem. Não é fácil mesmo. Henrique, outra notícia triste que eu estou vendo aqui na noticiário internacional é o acidente que aconteceu com o ator Jeremy Renner, né? Você está sabendo? Exatamente. Ainda não se sabe como é que foi o acidente dele, mas o estado dele é meio crítico. Diz que é estável, mas crítico, né? O Jeremy Renner é o ator que faz o Gavião Arqueiro na série Os Vingadores, é conhecidíssimo aqui no Brasil, certo? Você tem alguma informação a mais? Então, a informação que a gente tem é justamente a mesma que você tem. Está todo mundo esperando para ver realmente aconteceu. É que ele estava talvez trabalhando na limpeza da neve, né? Eu sei isso porque eu já fiz isso diversas vezes. E você trabalha com um negócio chamado snowblower, como se fosse um carrinho. Só que com o volume de neve e o perigo de você poder escorregar, existe sempre um risco, né, nesse tipo de coisa. Já aconteceu comigo de eu ter escorregado, batido o ombro. Aconteceu uma segunda vez de eu ter quebrado uma costela por causa disso. Então, assim, o pessoal acha, não, é fácil de limpar. Não, não é fácil de limpar. Existe um risco, principalmente agora nessas últimas 2 semanas que nós tivemos muita neve. Então, existem casas que têm montanhas de neve, 1,5 metro, quase 2 metros de altura, porque nevou demais e quando você passa com um caminhão ali para poder fazer a limpeza da neve, você acaba criando um monte absurdo e aquilo não derrete por causa do tempo, que continua muito frio. Então, é um trabalho que muitas pessoas fazem, mas muitas pessoas contratam caminhões para fazer esse tipo de coisa. Eu acredito que, no caso, ele deve ter feito o que eu sempre fiz na minha casa e deve ter escorregado, enfim, deve ter acontecido alguma coisa bem assim séria, né? Para que a mídia, no caso, mostrasse que ele está em condição, assim, não digo crítica ainda, né? Porque a mídia também adora fazer um terror geral antes de ter os fatos finais. Mas, infelizmente, essa foi a notícia que a gente está acompanhando aqui, não somente na internet, como também nas principais cadeias de TV e rádio aqui nos Estados Unidos. Vamos ver, tomara que não seja nada sério, não. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o William Cabelo, que está lá em Indaiatuba. Bom dia, amigos, feliz ano novo, estou escutando Bastidores do Poder.
ouvindo aqui as notícias do Henrique do Vale e assistindo na TV Rangers e Celtic pelo Campeonato Escocês. Vai gostar de futebol assim lá adiante, hein, amigos? Não, e já nessa onda de futebol, a gente acabou de ter a Copa no Catar, e você sabe que no Catar todo mundo não podia beber bebida alcoólica, né? Verdade. Agora, Dubai resolveu, olha só, eliminar um imposto de 30% sobre o álcool. Existe uma competição muito grande na região, e agora o próprio Emirados Árabes resolveu diminuir, né, ou seja, acabar com essa história do imposto. Então, as pessoas que foram já visitar Dubai disseram que é muito caro lá, tudo é muito caro. Então, você vai tomar uma cerveja, custa, sei lá, $10. E agora, com essa redução desse imposto de 30%, aí as pessoas vão poder viajar para lá, vão poder tomar aquela cervejinha. De uma certa forma, o governo, né, o príncipe, resolveu dar uma maciada e tal, depois de ter observado o que aconteceu na Copa, né? Que lembre-se você que, a princípio, os patrocinadores tinham falado que não teria problema de vender a cerveja, não sei o que e tal. No final das contas, na última hora não pôde, só podia beber cerveja num lugar fechado ali e tal. Enfim, mas o fato é que, pelo menos, se você, de repente, estiver pensando em fazer uma viagem para Dubai, fala, peraí, mas eu vou fazer uma viagem para lá, vou gastar essa grana toda, aquele calor absurdo, não vou poder tomar uma geladinha. Agora você vai sem problema nenhum. Teve muita gente colocando cerveja dentro de latas, né, de refrigerantes e tal, de garrafas mesmo de refrigerantes para disfarçar. Comprava escondido, deixava escondida a garrafa, enchia a latinha de refrigerante e tomava. Eu vi algumas cenas assim durante a Copa do Mundo. Achei muito engraçado. Brasileiro, né? Coisa de brasileiro, né? Brasileiro, exatamente. Não, o pior, Edmilson, você não sabe, porque 90% da população de Dubai é de estrangeiros. Então você imagina, os caras estão todos acostumados a tomar uma cerveja. Não pode tomar porque é muito caro. E outra informação importante aqui, que os visitantes internacionais só no ano passado gastaram 29 bilhões de dólares. Então, quer dizer, o Dubai se tornou um grande centro turístico também. E quando você restringe a bebida alcoólica para eles, né, fica complicado. Estão perdendo dinheiro, né? Estão perdendo dinheiro com isso. Exatamente. Estão diminuindo o imposto para melhorar o acesso às bebidas. Aí é por aí mesmo, é o jeito, né? Ô Henrique, eu sei que você está num processo de mudança aí para liberar você um pouco mais cedo, para você terminar de abrir as suas caixas aí de mudança. Meu Deus, o que tem de caixa aqui, eu prometo para você que nunca mais eu vou mudar. Eu saí do Brasil, vim para cá em 84, voltei para o Brasil, depois voltei para cá novamente. Dessa última vinda, da segunda vinda do Brasil para cá, eu já mudei 5 vezes. 5! O brasileiro não costuma mudar tanto assim. O americano é comum. Eu já mudei muito. O pessoal vai, muda de um lugar para o outro, tranquilamente, vende uma casa ali, vai para o outro, não sei o que e tal. É uma coisa bem normal do americano. O brasileiro está sempre na sua casa, você compra a sua casa e fica na sua casa 30, 40 anos. Isso não acontece aqui na América. Mas eu prometo para você que agora, juro por Deus, pode falar o que for. A minha mulher falou, não, pode ser. Não tem mais pode ser. Não tem mais pode ser, porque carregar a mala, carregar a caixa, faz a caixa, não sei o que e tal, e depois que você monta a caixa, tem aquele monte de lixo que você tem que reciclar e tudo mais. E quando você monta o armário e fica sobrando porta? Nossa, não. E quando você chega na casa e falta lugar para você colocar, e você fala, por que eu trouxe isso? A sua mulher é americana? Não, ela é brasileira. Mas ela já está totalmente adaptada ao modus de vida do Totalmente. Mas essa questão aí foi justamente por um trabalho, né? Então a gente estava pensando já há muito tempo em vir para a Flórida, porque Nova York, eu amo Nova York de paixão total, morei muito tempo na Califórnia também, mas essa história do frio com a gente pega. Agora, o ano inteiro andando de sandália havaiana e shorts, isso é a maior bênção que eu podia receber em 2023. Ô Henrique, para liberar você, queria que você falasse rapidamente então dessa feira aí de Las Vegas. Eu ouvi no noticiário anterior, que você mesmo proporcionou aqui pra gente, é aquela feira que todo mundo vai esperando novidades, não é, Henrique? Exatamente, eu ia falar sobre isso agora, porque começa no dia 5, vai até o dia 8, e assim, todo mundo assim antenado para ver o que vem pela frente. Então, nas edições anteriores da CES, a gente viu, por exemplo, uma televisão da Samsung que ela é dobrável. Tipo assim, ela parece um papel
ela dobra e depois estica novamente. Então, esse ano, pelo fato da gente ter trabalhado durante a pandemia muito em casa, o que está acontecendo? Várias empresas estão desenvolvendo novos tipos de monitores, novas tecnologias, as tecnologias que a gente vê nas televisões mais caras, né? Estão sendo aplicadas agora para os monitores. A gente vai ver também, mais para frente, os novos modelos do iPhone 15. Por enquanto, parece que muita coisa vai mudar, principalmente a questão de como que vai se carregar o telefone. Saiba você que na Europa foi feita uma pesquisa e a própria Europa determinou que a Apple fizesse um único carregador. Porque aquela história, toda vez que você faz um upgrade do seu telefone, você é obrigado a comprar um novo tipo de carregador. E essa história de você receber o telefone agora e não ter o carregador, porque a Apple assume que você já tem um na sua casa e não quer aumentar o lixo eletrônico. Mas se você, de repente, não tem, como é que você faz? Você vai ter que comprar um troço desse, né? E agora, cada hora é um tipo de entrada diferente. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma entrada universal. A Europa falou, não, a gente tem que fazer um tipo só que você pode usar para todos os tipos de aparelhos. Então, a gente vai ver essa mudança também com relação ao novo iPhone. E muitas surpresas, né? Por enquanto existe só a questão de especulação do que vem aí, os novos jogos, videogames da Sony, PS5 e tal, mas toda vez que acontece essa feira, a gente fica assim abismado de ver tanta coisa bacana que a gente vai poder sonhar em ter. Logicamente, quando lançou a primeira televisão 8K, a gente não tinha nem ideia o que era 4K ainda, né? Agora vai ser a 8, já existe no mercado a 8K, mas o problema é que a qualidade é tão grande, tão boa, só que as empresas que transmitem os programas não estão ainda prontas para o sinal 8K. Então a gente acaba vendo nessas feiras coisas que vão acontecer daqui 5, 6, 7 anos, mas que a indústria ainda não está pronta para tornar esse tipo de coisa uma coisa mais popular. Fica parecendo o filme De Volta para o Futuro, né? Exatamente. A realidade muitas vezes está sendo superada, né? A realidade, eu percebi isso já no último celular que eu comprei, era um top de linha, né? Agora já está defasado muito, né? Mas as fotos que a gente tirava, por exemplo, eu moro aqui num lugar alto que tem um pôr do sol muito bonito e eu tiro muitas fotos do pôr do sol. Mas você tirava uma foto do pôr do sol e olhava no resultado no celular, e olhava ali, estava mais bonito no celular, certo? As cores estavam mais realçadas no celular do que na realidade, certo? Eu acho isso um perigo, porque o avanço vai ser nesse sentido, né? Que a televisão de casa é 4K, a imagem é super nítida, certo? O que mais fazer além do 4K? Agora você está falando em 8K, já existe televisão aqui no Brasil mesmo em 8K, essa coisa toda, certo? É uma superação, é uma coisa além da realidade, né? Ou que fica um tanto quanto perigoso, né? Porque daqui a pouco as coisas na televisão ou na tela do celular vão ser diferentes e mais bonitas, entre aspas, né, do que a realidade que está aí fora. É uma coisa um tanto quanto perigosa, né? Isso eu acho. E outra coisa, Edmilson, uma coisa que vai acontecer nessa feira, que é muito importante, porque a gente viu no ano passado, 2022, um ataque cibernético nas nossas contas, aqui chama-se cyber attacks. Sim. E essa feira vai mostrar as questões de segurança. Inclusive, eu tive uma palestra sobre como que a gente pode proteger os nossos dados. Por exemplo, uma coisa muito simples, quando você vai num restaurante e o Wi-Fi está aberto, se você acessar o Wi-Fi que está aberto, a chance de alguém entrar naquele Wi-Fi e acessar o seu telefone celular é muito grande. Se você resolver fazer esse tipo de coisa, você tem que ter um aplicativo de VPN, onde você muda o seu IP, né? O número de acesso do teu telefone. Então, é uma coisa que todo mundo tem que usar. Já aconteceu, inclusive, pessoas que entraram nessas redes públicas, você vai no restaurante, vai lá, abre o Wi-Fi, quando vê, tem gente clonando o seu telefone, clonando o seu cartão de crédito, fazendo conta fake do seu Facebook e tudo mais. Então, é muito importante de você baixar um serviço VPN, aí você acessa, você liga o VPN, e aí a pessoa que está tentando hackear o teu telefone através de uma rede pública não consegue. Então, a gente vai ver nessa feira várias empresas de segurança
trazendo novos produtos e tal. Isso é uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil, os bancos brasileiros gastam assim bilhões de reais por ano, certo? Investem bilhões de reais por ano na segurança, porque é uma coisa terrível, né? Se você tem a sua conta de banco hackeada, seja lá o que for, a responsabilidade é do banco, né? Não é do cliente, certo? Eu já vi amigos que perderam dinheiro aí de quantias de 30, 40 mil reais que sumiram da conta dele, eles provaram que eles não tiraram, o banco teve que compor, né? Então, o investimento dos bancos é muito pesado, eu imagino o investimento na Europa e nos Estados Unidos também deve ser até maior do que esse para garantir a segurança das contas, que é o maior problema que todo mundo enfrenta. Pix, por engano, na minha conta ninguém faz, viu? Não faz por engano? Nem na minha. Colocar dinheiro lá não acontece nunca, só sai. E a conta chega, você só tem que ficar pagando conta, né? Aquela história. Henrique do Vale. Muito obrigado, viu, mais uma vez por sua participação aqui conosco, abrilhantando aqui o nosso programa, trazendo notícias. Por favor, não nos abandone e feliz ano novo. Feliz ano novo para todos nós, eu estou à sua disposição a hora que precisar. E eu tô com inveja da Rose. A Rose deve estar na praia. O que ela tá fazendo? A Rose ela conseguiu. Ela mandou uma foto da chácara, da piscina da chácara dela. Ah, não, eu só quero ver se ela vai mandar aquela foto daquele jantar, daquele almoço que ela ia fazer, né? O mexicano que ela ia fazer. Ô, Henrique, você deve acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, cegonha, né? Para com isso. Feliz ano novo, Henrique. Feliz ano novo para vocês e para todo mundo que está ouvindo a gente. Igualmente. 11 horas e 17 minutos, esse é o Bastidores do Poder. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O corpo de Pelé, que chegou a Santos na madrugada desta segunda-feira, dia 2, para ser velado na Vila Belmiro, deve ficar no estado para receber as homenagens por 24 horas. O cortejo que levou o corpo saiu do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde Pelé morreu na última quinta-feira. O velório será aberto ao público. São esperadas 1 milhão de pessoas. Um esquema especial de segurança foi preparado para receber uma multidão que é esperada para dar adeus ao rei do futebol. 2 tendas foram montadas no gramado do Estádio do Santos. Na tenda central ficará o corpo de Pelé. Na outra, as autoridades. Os torcedores e fãs de Pelé entrarão pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8 do estádio. Já as autoridades terão acesso pelo portão 10. O velório seguirá até às 10 horas da manhã desta terça-feira, dia 3, quando será realizado o cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, seguindo até a Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento, que será reservado aos familiares. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Reta final dos Bastidores do Poder, 11 horas mais 20 minutos, e as TVs, a internet, todo mundo mostrando aí as imagens do velório do rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, onde os torcedores fazem as últimas homenagens e as pessoas passam ali. A gente tinha falado uma estimativa de 300, 400 mil pessoas, já estão dizendo em 1 milhão de pessoas passando ali pela Vila Belmiro. Um velório que vai durar 24 horas até as 10 horas da manhã. De manhã, depois o corpo do rei sai do canal 2, onde é a Vila Belmiro, passa pelo canal 6,
onde residia a mãe do Pelé, Dona Celeste, e depois vai ser sepultado. Então, muita gente, filas enormes na Vila Belmiro. Bom, Edmilson, a gente já falou aqui do Lula, já falou também do Tarcísio de Freitas. A gente fica esperando agora também que as pessoas parem também. Eu estava dizendo isso no final de semana em casa, que as pessoas realmente assumam, né, que tem um novo governo e que todo mundo possa trabalhar para que todos nós possamos desfrutar de um país melhor, porque a gente ficar com esse ranço aí do que aconteceu no passado também não vai levar a lugar nenhum, né? Claro que a gente torce e está torcendo aqui, já dissemos isso em programas anteriores, para que o governo brasileiro, seja ele quem for, né, é do Lula, né, claro, a gente sabe, melhore a situação do país, né, vamos tentar, vamos torcer para que isso aconteça, né, e a gente vai estar aqui criticando sempre que possível as coisas que a gente acha que não caminham no sentido de melhorar a vida dos brasileiros. O Haddad, que toma posse agora, já andou pedindo a revogação de algumas coisas, fez críticas, duras críticas a medidas que o Bolsonaro fez na área da economia, principalmente da isenção de impostos aí de algumas empresas e tal. Então, há uma disposição, né, de começar, e no começo vai ter que ter muita coisa com relação ao governo anterior, né, porque foi um governo diferenciado, né. Se você pegar a passagem do Fernando Henrique para o Lula, né, lá em 2003, o Lula tinha até feito uma carta antes, a carta do Recife, que não ia mudar nada na economia, certo? Que ia manter todos os fundamentos do Plano Real, certo? Fez isso para se tornar palatável ao mercado, porque a inflação, quando o Lula começou a ficar à frente das pesquisas, a inflação começou a subir. Muita gente começou a retirar dinheiro da Bolsa, começou a levar dinheiro para o estrangeiro, de medo de um governo Lula radical, de esquerda e tal, certo? Não foi o que aconteceu, o governo Lula não foi radical de esquerda na área da economia e o país pôde continuar existindo. Houve problemas, claro que houve, porque o modo de governar do petista, principalmente no segundo governo dele, ele mostrou uma diferença muito grande de outros fundamentos, né? A criação de campeões nacionais, de favorecer certas empresas através de grandes empréstimos do BNDES, e a corrupção toda, né, que acabou existindo, acabou marcando o governo Lula de uma forma mais diferente e ruim para o Brasil, certo? Agora, não existe lá a possibilidade daquela farra das commodities todas, o dinheiro é curto e o governo precisa ser muito sério e, claro, num primeiro momento ele vai revogar medidas anteriores, vai continuar isso e vai depender também da oposição que tem no Brasil, que tipo de oposição que nós vamos ter. Se for uma oposição séria, certo? Séria, baseada em fatos reais e tudo mais, o governo Lula pode até se sentir acuado e fazer coisas boas, certo? Agora, se for uma oposição fanática, que fica gritando mito, pedindo pela volta do Bolsonaro, ou pela volta do Bolsonaro pode pedir até, né? Mas pela interferência dos militares na política, certo? Ficar falando essa bobagem de artigo 142, que não tem nada a ver com interferência das Forças Armadas, falar que as Forças Armadas é poder moderador, nunca foi, não é, certo? Poder moderador no país. Então, se eles continuarem, se essa oposição fanática continuar com essas bobagens todas, o governo Lula vai tirar de letra essas coisas, mas vai continuar fazendo coisas que vão infernizar a vida dessa oposição. E não é esse o caminho. O governo Lula tem que governar para todos os brasileiros, certo? E quanto mais tranquilidade ele tiver para fazer, com uma oposição boa, uma oposição consciente, necessária para que a democracia sobreviva, né? A oposição é super necessária, certo? A gente pode ter um governo melhor do que foi o anterior. Tem mais um assunto para você comentar aqui, Edmilson, que é a mudança da cúpula da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Só que antes disso, eu quero dizer para você que chegou uma notícia aqui para a gente, que é uma possibilidade de chuva em Santos, né? 50% para chover e 50% para não chover. Isso está fazendo com que os ambulantes vendam capas de chuva e guarda-chuva. Tem gente vendendo guarda-chuva a R$50 na porta da Vila Belmiro. Eu não vou pedir para você comentar isso, Edmilson. Vou pedir para você comentar só a mudança na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal para a gente fechar o Bastidores do Poder de hoje. A notícia que circulou que ele exonerou nessa segunda-feira, né? Uma notícia real, né? Fato. A cúpula da Polícia Federal que era indicada pelo Jair Bolsonaro. Como a gente sabe, a saída do Moro do governo começou aí, né? Quando o Bolsonaro quis interferir nas nomeações da cúpula da Polícia Federal para colocar a gente dele lá, certo?
O Moro até falou na hora, olha, trocar a cúpula da Polícia Federal é normal, pode-se e tal, mas precisa ter um motivo. Se os que estão lá estão trabalhando direito, estão fazendo a coisa certa, não há motivo para troca. E se o que vai entrar é um aliado aí de primeira hora para ficar aliado do presidente, também não, porque a Polícia Federal é um órgão do Estado, não é um órgão do governo. Ela tem que atuar de acordo com a lei, não de acordo com a vontade do governante, certo? Então essa foi uma das causas da saída do Moro do governo. Mas ele nomeou o novo diretor-geral da corporação, que é o delegado Andrei Rodrigues. Também foi confirmada a nomeação de Antônio Fernando Souza Oliveira para o comando da Polícia Rodoviária Federal, que foi outra polícia que esteve aí a serviço do Bolsonaro, vergonhosamente, diga-se, né, de passagem, porque foi muito triste o papel da Polícia Rodoviária Federal em algumas cenas aí da eleição, certo? Embora tenha exonerado toda a cúpula anterior da Polícia Federal, apenas o nome do novo diretor-geral foi oficializado. Esse Andrei, que foi agora o novo diretor da PF, ocupava até segunda-feira a função de coordenador da segurança de Lula. Antes ele atuou na segurança da ex-presidente Dilma Rousseff e em 2010, e era próximo do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Ele é delegado há quase 20 anos, já foi secretário de segurança de grandes eventos, responsável pela Copa do Mundo em 2014 e pelos Jogos Paralímpicos em 2016. Ou seja, é um servidor, um policial federal com bastante experiência no ramo, certo? E vamos ver se ele exerce aí a sua função e consegue ficar sem sofrer interferências do poder, que é o que a gente espera, né? Porque a Polícia Federal é de todo mundo, não é do governo, não, é do Estado, certo? E há uma diferença muito grande em corporações e entidades que são do Estado e que são do governo, certo? Isso a gente precisa tomar muito cuidado. É um negócio muito sério uma Polícia Federal ficar obedecendo ordens do presidente da República e trabalhando de acordo com os interesses dele. Não pode isso não, certo? Eu espero que esse fato que aconteceu no governo anterior não se repita daqui para frente. Final dos bastidores do poder, mandar um abraço aqui para o Mário De Nicole Neto, mandou uma mensagem muito longa, não vamos conseguir ler toda a mensagem aqui, mas ele disse que o Jair Bolsonaro foi inocente ao acreditar em políticos, generais, juízes, jornalistas, e disse que o Jair Bolsonaro foi traído por todo esse grupo que eu citei aqui. Um abraço, Edmilson, até amanhã. Até amanhã e obrigado pela audiência aos ouvintes aí. 11 horas mais 27 minutos, vem aí o Nossa Área, hoje na apresentação de Carlos Batista, A Origem, e também do galã Antônio Lupe. E amanhã a gente volta, um grande abraço, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZY